Sigamos com o painel 3. Para retomar o tema da reforma tributária, que já foi brilhantemente introduzido no painel anterior, vamos explorar os impactos da reforma tributária no setor de petróleo e gás. Para isso, convidamos ao palco a moderadora Thaís Rodrigues, sócia do escritório Matos Filho. Por gentileza. Os painelistas Fábio Gaspar, gerente tributário na Shell. Helena Prisco Paraíso Ramos, CFO na Ocean. E Márcia Loureiro, diretora tributária Latam na Equinor, por gentileza. Thaís, quando quiser, a palavra é sua, por favor. Tá ligado já, né? Bom, gente, boa tarde. Feliz estar todo mundo aqui de volta, 2 em ponto. A gente vai falar um pouquinho, acho que fazendo um contraponto, né, ao que a gente acabou de ver nas palestras de mais cedo, né, na palestra sobre os pontos positivos aqui da reforma. A gente vai falar um pouco sobre os pontos ou os impactos da reforma para a indústria, né, em si. Então, a gente trouxe aqui, né, pessoas super importantes dentro das empresas e a visão delas em relação à reforma. Talvez não seja tão otimista como a gente viu mais cedo, mas a gente acha que ainda tem um ou outro ponto aqui que a gente pode enxergar como ponto de melhoria. Para começar, eu chamo aqui para falar Fábio Gaspar, que é o diretor tributário da Shell, para começar a exposição. Boa tarde a todos. Queridos colegas, amigos, sempre bom estar aqui e agradecendo o convite novamente à Infis e à Firjan, na pessoa do Edu, que está aqui na minha frente. Bom retornar a essa casa, já virou, acho que, uma agenda anual, né, constante da indústria, e é sempre bom ter a oportunidade não só de encontrar todos e trocar experiências, mas também de poder tomar um cafezinho e, enfim, rever as pessoas que no dia a dia ocupado a gente não necessariamente consegue, né? Então, na verdade, a gente combinou aqui hoje de conversar um pouco sobre a indústria e eu queria começar contando uma história. Ou, na verdade, queria começar contando uma saga. Eu acho que a gente viu algumas informações hoje mais cedo do Cláudio, diretor da ABEP. Algumas delas estão plotadas aqui, mas acho que vai um pouco além. Mas me remetendo à curva de produção que o Cláudio fez referência de manhã, né, entre o início dos anos 2000 e o que a gente tem hoje, eu acho que é uma verdadeira saga que a gente conseguiu na indústria de óleo e gás brasileira. E, como toda saga, tem a parte de esperança, a parte bela, a parte de animação, de olhar como um futuro melhor, né? A nossa indústria, ela é boa para o Brasil, ela é boa para o Rio de Janeiro e ela é boa para o nosso futuro. Então, eu queria passear um pouquinho por essa saga. Mas toda saga tem seus desafios, tem suas reviravoltas, e a gente vai falar aqui no tributário quais são esses desafios e quais são essas reviravoltas. E ela tem heróis também, são todos vocês, os tributaristas, que aguerridamente, dia após dia, vem mantendo a indústria com algum nível de competitividade. E a gente vai ver o que é o nosso nível de competitividade hoje no Brasil. Então, para falar um pouco dessa saga, da parte boa dessa saga, a parte esperançosa dessa saga, a parte que nos faz aspirar por um futuro melhor, eu queria começar pelo lado. Eu queria começar pelo lado esquerdo e relembrar que no ano de 2024, pela primeira vez na história, o petróleo foi o primeiro item da pauta de exportação brasileira. Isso é muito, muito importante. Isso é super importante para a balança comercial, isso é importante para a segurança energética do país. Desde 2014, se eu não me engano, a gente pode ver por essas curvas aqui, desde 2013, 2014, nós temos a benesse de sermos exportadores líquidos de petróleo. Então, há mais de 10 anos que nós produzimos mais petróleo do que nós importamos. Isso dá segurança energética para a gente. Nós somos
sempre ali entre, nos últimos anos, o 8º, 9º maior produtor de petróleo do mundo. A gente representa mais de 15% do PIB industrial brasileiro. É muita coisa. A gente tem, acho que até o direito de ter um assento na mesa e mostrar quais são as nossas preocupações para fazedores de política pública, principalmente no que toca aqui a questão tributária que a gente vai ver mais adiante. A quantidade de empregos de altíssima qualidade que nós geramos, 1,6 milhões de emprego, níveis de arrecadação que a gente tem já consistentemente ano após ano, isso é bom para o Brasil, mas isso é especialmente bom para o Rio de Janeiro. No estado do Rio de Janeiro, nós congregamos aqui 85% da produção nacional de petróleo. 1/3, aliás, mais 40% da arrecadação da Secretaria de Fazenda do estado do Rio de Janeiro é oriunda do petróleo. Então, essa é a principal indústria hoje do estado do Rio de Janeiro. E o que a gente pode depreender disso e olhar com esperança para o futuro, né? Voltando aqui para a minha saga de uma boa história, uma esperança de um futuro melhor. A gente tem o potencial de até R$1 trilhão de investimento até 2031. Temos a expectativa de arrecadar 300 bilhões de reais por ano, se a indústria continuar no passo que está, importantes passos para a gente continuar galgando as posições, que não é palavra minha. Entrevistas do ministro Alexandre Silveira dão conta de que nós temos a expectativa real de até 2031 galgarmos a posição de 4º maior produtor de petróleo no mundo. Não é pouca coisa, é bastante coisa. Quantidade de novos postos de trabalho, 500 mil de postos de trabalho por ano que a gente tem a possibilidade de alcançar. Então, é um futuro que eu acho que é um futuro esperançoso. Agora, como eu disse, toda saga tem riscos, desafios e reviravoltas. Eu acho que o nosso cenário tributário é um deles. A gente hoje tem uma carga fiscal para exploração e produção das mais altas do Brasil, cerca de 70%. A complexidade tributária é quase 10 vezes maior no Brasil do que o longínquo segundo lugar, que é a Índia. A inflação legislativa, eu chamo de inflação legislativa, é a quantidade de normas tributárias que nós tivemos desde a Constituição e temos todos os dias. Existe um cálculo que coloca com uma média de 55 novas normas tributárias por dia, que nos gera insegurança jurídica, gera complexidade. E essa complexidade vai acabar redundando em contencioso tributário. Então, dados também, todos esses dados são independentes, dados do Conselho Nacional de Justiça mostram para a gente que uma disputa tributária, ela leva cerca de 16 anos para ser resolvida. Nós temos hoje cerca de 75% do PIB nacional, equivalente a 75% do PIB nacional em disputas tributárias. Para fontes de benchmark ou comparação, a média dos países da OCDE é de 0,28%. Então, nós temos disputas que equivalem a 75% do PIB. Países da OCDE têm uma média que equivale a 0,28% do PIB. É por conta dessa história aqui, dessa complexidade, dessas reviravoltas que eu estava falando da nossa saga. E, finalmente, estatisticamente, apenas 40% dos casos, quando chegam aos tribunais superiores, são vencidos pelos contribuintes. Então, isso mostra, por mais que queiramos ver o futuro brilhante que eu estava mostrando no slide anterior, o futuro próspero, temos também um presente de muita incerteza no cenário tributário. Isso tudo e outras coisas geram esse quadro aqui, que sem muita complexidade eu vou falar para vocês o que ele mostra. Ele mostra que, dada a nossa complexidade e carga tributária, o Brasil não é competitivo no modelo de partilha, num barril a $80, ele é relativamente competitivo na concessão num barril de $80. Se a gente olha como referência um barril de $50, todos os regimes brasileiros, eles são não competitivos quando a gente compara com outras províncias produtoras. Então, esse é o cenário de desafios e dificuldades e reviravoltas que a gente vive.
mas a gente tem que prosperar. E estamos aqui para falar de reforma tributária. Quais são os principais pontos que nos afetam na reforma tributária? Bom, acho que primeiro eu quero falar que, para mim, reforma tributária não é a reforma de indiretos, não é a reforma do consumo. Para mim, essa é só a ponta desse iceberg. Eu acho que no óleo e gás vem ocorrendo uma reforma muito mais profunda, uma reforma tributária que toca em preço de transferência, consulta pública do preço de referência da ANP, projetos de lei que buscam alterar as regras de tributos diretos, né, imposto de renda, estamos vendo uma agora, chegar no Congresso, o imposto de exportação, que nós vivemos coisa de 2 anos atrás, e continuamos vendo como isso está se desenrolando nos tribunais regionais federais, e entre outras várias coisas. Então, para mim, isso é uma reforma tributária, é algo muito mais amplo. Mas eu não vou falar de todos esses temas. Ao longo desses 2 dias, outras pessoas com muito mais brilhantismo e eloquência do que eu vão falar de alguns desses temas. Algumas das minhas colegas aqui vão tocar em alguns desses temas, mas eu queria falar especificamente da questão do imposto seletivo. Então, para relembrá-los, o que é o imposto seletivo, né? O imposto seletivo é um tributo que visa desestimular dados comportamentos. Então, é um tributo que nasceu na PEC 45, que buscou fazer a reforma da tributação do consumo. É um tributo que nasceu ali voltado, idealmente ou principiologicamente, para tabaco e bebida. Esse era ali, foi o que aconteceu quando começou essa conversa. Ao longo da tramitação da PEC 45, veio uma proposta pelo senador Eduardo Braga de incluir a extração de petróleo e gás, aliás, a extração de minérios, que equivocadamente inclui petróleo e gás. Nós sabemos que petróleo e gás tem matriz orgânica, não mineral, mas a verdade é que a intenção, quando a gente lê a Constituição, a intenção do legislador é incluir o petróleo e gás ali quando fala de extração de bens minerais. Então, foi incluído ali um texto que acabou se convertendo na Emenda Constitucional 132, efetivamente tributando a extração de minérios. E aqui eu vou incluir petróleo e gás, que é o que nos interessa. Foi colocado um teto de 1%, até 1%, que não é só 1%, acho que como a gente já viu por diversos estudos, a natureza regressiva do imposto seletivo faz com que esse 1% ele possa impactar projetos de upstream em até 6%, porque você paga o imposto seletivo tendo ou não tendo lucro, mesmo se você estiver abaixo do break-even do barril, você paga o imposto seletivo, então ele é regressivo nesse sentido. E veio, então, o PLP 68, buscando regulamentar o imposto seletivo. Bom, não vou entrar em todos os meandros do PLP 68, mas fato é que ele foi aprovado em dezembro do ano passado, incluindo o imposto seletivo sobre a extração de bens minerais e, no meu sentir, corretamente imunizando, como eu posso ler da Constituição uma regra imunizante, imunizando o imposto seletivo nas exportações. Então, o PLP 68, aprovado pelo Congresso Nacional no final de dezembro, imunizou as exportações. Artigo 413, inciso 1º. Sinto lhes dizer que esse inciso, vocês sabem, foi vetado, e no dia 16 de janeiro desse ano. Então, a leitura da Advocacia Geral da União foi de que o que a Constituição disse, quando fala expressamente que incide o imposto seletivo na extração, independentemente da destinação, isso seria uma exceção à regra imunizante da exportação. É uma leitura possível, é uma leitura fácil até. Não me parece ser uma leitura sistêmica. E não sou eu que estou falando, tem diversos artigos de autores que, com muita propriedade, dizem que a exportação do bem mineral ela está, sim, sujeita à regra imunizante. E por quê? Porque o termo, independentemente da destinação, ele não quer se referir à destinação geográfica. Ele quer se referir à destinação aplicação. Bom, dá para entender os dois? Dá. Então, vamos olhar sistematicamente a Constituição. A Constituição, nas 17 vezes que o termo destinação aparece, ele quer dizer aplicação. Em nenhuma das 17 vezes ele quer dizer destino geográfico.
Então, se a gente aplica uma exegese cuidadosa, histórica, filológica, né, a Constituição não pode querer dizer isso. E a vontade da Constituição é diferente da vontade do parlamentar que propôs. Porque já ouvi isso também. Não, mas o parlamentar que propôs disse que era isso que ele queria dizer. Mas a vontade do legislador é diferente da vontade do parlamentar. A vontade do legislador é aquela coletividade que votou naquele sentido e qual era a melhor forma de se exprimir o que o legislador quis dizer. Não é a vontade do relator, do autor de emenda, etc. Então, essa se mantém uma preocupação que a gente tem. O assunto já melhorou um pouco, né? A gente começou lá, primeiro com uma proposta de imposto seletivo sem teto. Depois foi aprovada a emenda constitucional com um teto de 1%. Depois veio o PLP 68 e reduziu, criou um subteto de 0,25%. Ainda assim, é um impacto relevante quando a gente pensa nessa saga aqui que a gente tem que ultrapassar. Nós já somos um dos países menos competitivos quando a gente compara com outras províncias produtoras. Então, não é só mais 1%, não é só mais 0,25%. É um pote cheio que qualquer gota pode prejudicar em muito a nossa competitividade. O que eu acho que é ainda mais atual no momento que a gente vive internacionalmente, né, buscando competitividade. Tem a questão também da melhor aplicação no imposto seletivo. O imposto seletivo, ele busca desincentivar comportamentos, como eu vinha falando, né? E aqui, aparentemente, o comportamento que se visava coibir era a criação de carbono. A extração de petróleo não gera carbono por si, ou não gera carbono de forma significativa por si só. Então, se o desejo era coibir a emissão de carbono, isso deveria ser na queima desse carbono, na queima dos combustíveis, e não necessariamente na extração do petróleo, que boa parte dele é exportado, boa parte dele vira plástico, boa parte dele vira outras coisas. Então, eu não quero crer que a vontade do legislador, ao buscar coibir um comportamento, focando no carbono, que quisesse coibir o comportamento investimento na exploração e produção. Porque esse é o comportamento que se inibe a partir da tributação da extração. E por que eu estou falando isso? Primeiro, que eu acredito, e segundo, porque se a gente olha todos os programas e objetivos de Estado e de governo, eles vão nessa linha. Falei para vocês, o atual ministro de Minas e Energia tem a pretensão de galgar a quarta posição de maior produtor de petróleo mundial. Então, não se desincentiva o investimento na área. O governo federal tem programas como Gás para Crescer, Gás para Industrializar, que são programas que visam baratear o gás para que ele possa servir adequadamente de insumo na produção, na reindustrialização do país. Então, não faz sentido incentivar isso com uma mão e com a outra desincentivar através de um tributo regulatório. Então, o tributo, como aprovado, ele não se presta ao seu mistério, que é desincentivar um dado comportamento, porque a gente não está desincentivando o comportamento correto. E, por fim, para não me alongar muito, ainda que discutamos o imposto seletivo, o fato é que ele está aprovado na Constituição, isso provavelmente a gente não muda, não é fácil, e tem um motivo para não ser fácil mudar a Constituição, então ele vai continuar incidindo na extração. Mas tem outras ferramentas que a gente pode usar. Coisa de 4 anos atrás, os americanos desenvolveram uma legislação chamada Inflation Reduction Act, o IRA. O que o IRA fez? Ele aumentou um pouquinho a tributação do upstream e criou o respectivo crédito para investimento em tecnologias ou investimentos com menor pegada de carbono. Nós podemos fazer isso com o imposto seletivo. Aliás, tem proposta, tem o PLP 29 de 2024 tramitando na Câmara, buscando exatamente isso, buscando, se o objetivo é desincentivar o carbono, por um lado, que gere crédito para investimento em energias com menor pegada de carbono. E esse tema ele foi aprovado na própria
tramitação do PLP 68, quando o Senado incluiu uma emenda, colocando esse conceito ali dentro do PLP 68, aprovando no Senado, mas essa emenda ela foi derrubada na Câmara. Então, não fez parte da aprovação do pacote congressional que foi aprovado ali do PLP 68. Mas a gente vai ter ainda muita discussão de lei ordinária. A gente pode continuar discutindo esses temas, alíquota, instrumentos compensatórios e o próprio desejo do imposto seletivo no nosso desenho institucional, já que ele está definitivamente marcado no desenho constitucional. Obrigado. Obrigada, Fábio. Vou deixar os comentários e perguntas para o final, passar logo, então, a palavra para a Márcia Loureiro, que é diretora tributário e tesouraria da Equinor. Boa tarde a todos. Bom, não poderia deixar de começar agradecendo aos organizadores do evento, né, Firjan, Infis, na pessoa aqui do Eduardo, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E gostaria, contribuindo com esse painel, né, e, bom, deixa eu ver, começar aqui. Contribuindo com o painel e trazendo aqui um pouco das experiências diárias que vivenciamos, né, lá na Equinor, como operadora de alguns grandes ativos que temos no portfólio atualmente, né. Só para vocês terem uma noção, do portfólio global da Equinor, dos 5 maiores ativos, 2 estão aqui no Brasil, são o Campo de Raia e o Campo de Bacalhau, né, e foram até mencionados hoje mais cedo aqui pela Tabita, né, então, trazendo uma diversidade maior para os players na indústria, né, para os operadores. E, como sabemos, já comecei esse primeiro slide aqui, é um panorama geral da indústria, sabemos que é uma indústria de longo ciclo de maturação, né, com uma fase extensa de investimentos altíssimos, de riscos muito elevados, em que não se sabe se vão se converter em receita futura ou não, né? Então, eu trouxe aqui um caso concreto do Raia, né, que é o timeline do projeto. Então, esse projeto ele foi adquirido em 2006. Se eu não me engano, foi a 7ª rodada de licitação da ANP. E só foi possível declarar a comercialidade do bloco, tudo bem que é um campo de gás, né, com todas as suas complexidades, mas, ainda assim, isso é um projeto real. Somente 17 anos depois, em 2023, nós fomos capazes de declarar a comercialidade desse bloco, né? E, então, iniciou-se, né, toda a fase de desenvolvimento, em que a gente tem toda a construção da infraestrutura para viabilizar a produção futura, que está planejada para 2028. Então, vejam, mais de 20 anos depois que a gente adquiriu um bloco numa rodada de licitação, a gente consegue colocar o bloco de pé e começar a produzir e ter receita. É por isso que tanto se fala da importância da segurança jurídica e de um ambiente estável na indústria de óleo e gás, né? A gente repete muito isso, mas, quando a gente olha um caso concreto, a gente consegue entender a dimensão desse problema, né? Da importância de ter essa segurança jurídica e um ambiente estável de negócios para que se atraia investimentos e torne os nossos projetos mais competitivos, né? Como o Fábio mencionou antes aqui. Bom, então, e como que a reforma tributária ela vai impactar cada uma dessas fases da vida do projeto, né, com todas as suas peculiaridades? Então, a gente já começou lá na Equinor a pensar, de um ponto de vista mais prático, como é que vai ser a implementação da reforma, quais são as mudanças que a gente vai precisar fazer, quais são as áreas que a gente vai precisar engajar, porque não é um projeto de reforma tributária, mas ele vai impactar o business como um todo, né? Então, a gente vai ter que engajar diversas áreas na organização. Tem questões de logística, questões contratuais que precisarão ser revistas. Então, como é que a gente está enxergando aí os problemas práticos de cada uma dessas fases na vida do projeto? Fase de exploração e desenvolvimento. São fases marcadas por altos investimentos, em que a maioria desses investimentos ficam ativados, capitalizados, né?
Os investimentos são muito característicos, a gente tem muitas operações de afretamento de embarcações, muitos serviços, gastos com intangíveis e contratos com EPCistas, né, para a construção de FPSOs, de plataformas, de sistemas submarinos, né. Então, como eu falei, esses gastos eles ficam, em sua maioria, ativados, são investimentos muito elevados. Nesse sentido, a manutenção do Repetro foi um ganho muito positivo, né? Foi uma conquista da indústria, sem dúvida nenhuma. Porém, a gente não pode deixar de se atentar para os impactos de caixa que a gente vai enfrentar nessas fases, né? Então, posso dar alguns exemplos aqui. Fretamento de embarcações. No regime atual, a gente não tem tributação nessas operações. Passaremos a ter, né? Serviços que já hoje não contam com nenhum incentivo fiscal. Para bens de capital, a gente tem o Repetro. Para serviços, hoje a gente já não tem nada. Isso, em grande parte, prejudica a competitividade dos nossos projetos, porque o Brasil é um dos poucos países que tributa investimento, né? Então, a gente tem todo um investimento em intangíveis que hoje já não conta com nenhum benefício e terá sua carga ainda majorada, substancialmente. Então, é muito importante, é fundamental que se tenha um sistema de recuperação de créditos e ressarcimentos célere, eficiente, que de verdade funcione. Né? E essa é uma grande preocupação, porque a gente tem um histórico, né, em que esses sistemas eles não são muito favoráveis ao contribuinte. Então, isso é um ponto muito importante para a indústria, né, para neutralizar esses efeitos de caixa. Posso mencionar aqui também a questão dos contratos com EPCistas, né? Esses contratos, eles são, em sua grande maioria, os pagamentos são feitos através de adiantamento, porque são contratos de longo prazo, em que você acorda com o fornecedor alguns milestones e os pagamentos vão sendo adiantados à medida que esses milestones são cumpridos. E lá na frente, quando você tem a entrega, a conclusão da obra, então você tem um valor final, né? E aí o que a reforma prevê? Lá no seu artigo 10, parágrafo 4, salvo engano, ela prevê que a cada adiantamento também deverão ser feitos os adiantamentos de CBS e BS. Então, notem que a gente vai ter, ao longo da vida de um contrato que dura 5 anos, adiantamentos sendo feitos de CBS e BS. E aí, tudo bem, lá no final, quando você tem o valor final, na conclusão da obra, você vai ter um encontro de contas e ver se você tem algum saldo a liquidar ou não. Mas como é que vai ser o reconhecimento dos créditos desses contratos? Só lá na conclusão da obra? Então, a gente tem um intervalo de tempo aí de anos em que você vai ter desembolsos e os créditos só reconhecidos lá no final. É o que parece indicar o artigo 47, que ele condiciona a apropriação de créditos à emissão de documento fiscal, o que vai se dar somente lá no final, na conclusão da obra. Né? Então, esse é um ponto também que vai gerar um grande impacto de caixa para as companhias. Já na fase de produção, a maior preocupação de indústria já foi muito bem endereçada aqui pelo Fábio, né, que é o seletivo. O único comentário adicional do ponto de vista mais prático é que ele vai ser, como a incidência na extração, ele vai terminar por afetar o custo de produção do óleo ou do gás, né? Então, ele vai exigir o repasse, pensando especialmente nas vendas de gás, né? Você vai ter que renegociar o preço da molécula, né? Então, para repassar esse custo. Então, é importante atentar nas cláusulas de change in law contratuais para que isso seja possível. Nessa fase também de produção é quando, normalmente, a gente inicia a apropriação de créditos do ativo mobilizado. Então, normalmente, você tem lá no início da sua produção método de depreciação de unidades produzidas, você começa a depreciar os seus ativos e você começa também a apropriar os créditos daqueles ativos, né? E a reforma ela prevê que lá em janeiro de 2027, os saldos de estoque CAPEX que dariam direito a créditos futuros, né, de PIS e COFINS,
eles poderão ser convertidos em créditos presumidos de CBS, né? Então, isso, fantástico, muito bom, né? A questão é que ele tem uma vedação expressa para estoque, né? Compensação com outros tributos federais. Então, você tem, e para o CAPEX, ele não fala, o texto da reforma não prevê nada. Então, fica uma incerteza, porque, ao mesmo tempo, ele não prevê nenhum método de apropriação fracionada, via depreciação, cotas, ele não prevê nada para o CAPEX. Então, fica sem segurança acerca de como que vai se dar essa questão do imobilizado. E um risco, né, naturalmente, de perda de liquidez desses créditos, especialmente para as empresas que são exportadoras. 5 minutos, estou vendo ali. Bom, fora isso, na fase de produção, né, a gente tem também as operações de overlift e underlift, que são, normalmente, os multos de óleo, né, você tem a logística otimizada dos navios entre os consorciados. Então, em um momento, um consorciado tira mais, no outro mês o outro que tirou menos no mês anterior tira mais, e aí isso tudo é regulamentado através dos contratos de mútuo de óleo ou loan in kind. Nosso entendimento é que essas operações não serão tributadas, não darão base de incidência para IBES e CBS, uma vez que são considerados mútuos não onerosos, né? Então, tem essa definição clara, a gente entende que essas operações não serão tributadas, o que é um ponto positivo, né? Outros pontos mais gerais aqui que eu gostaria de trazer, eu vou focar em 2. Um é a questão em relação à logística da operação, né? Porque a logística, a gente tem que lembrar que a tributação agora vai ser no local da disponibilização do bem, né? na entrega. Então, a tributação vai se dar no destino. E essa definição de destino, ela pode gerar um impasse entre entes federados em algumas operações específicas ou comuns na indústria, como, por exemplo, venda para entrega futura, onde você tem a disponibilização do bem no estabelecimento do fornecedor, mas, muitas vezes, aquele bem ele vai ser utilizado economicamente em outro estado, onde está localizado o campo. Então, nessas situações, você pode haver ali um risco de impasse em relação ao qual é a definição de destino para fins da apuração do IBS. Essa é uma preocupação. E outra preocupação é em relação também às operações de consórcio, né? Porque hoje a gente tem o operador conduzindo as operações, né, e compartilhando os créditos com os parceiros. Não é claro e carece ainda de regulamentação para que seja possível, né, a gente continuar operando dessa forma, em que o operador ele vai fazer a escrituração das aquisições realizadas pelo consórcio e compartilhar depois os créditos com os parceiros. Existe até uma vedação para esse compartilhamento. Então, a gente ainda carece de regulamentação para que a gente tenha segurança na viabilização dessa operação dos consórcios. A questão do split payment também pode gerar confusão, em que os créditos dos consorciados acabem por ser consumidos, né, no split payment com os débitos do operador, porque você vai ter um encontro de contas ali no mesmo CNPJ, então esses créditos dos consorciados podem acabar por ser consumidos pelos débitos do próprio operador. Então, isso também carece de uma regulamentação mais adequada. E, por fim, gente, o que eu queria mencionar aqui é que, como já foi dito no primeiro painel, existem pontos muito positivos com a reforma, né? Então, a gente ter uma centralização da apuração, isso é uma grande vantagem, né? A indústria de óleo e gás trabalha com muitas filiais, cada um com seus livros, controles de crédito. Então, você ter uma centralização dessa apuração, com declarações pré-preenchidas, isso realmente é um grande ganho, uma base de créditos ampla, com menor subjetividade,
né? Ressarcimentos com atualização Selic. Eu entendi mais cedo que os ressarcimentos ocorrerão na velocidade da luz. Então, estou torcendo para que isso seja verdade. E eu reforço aqui que é o principal ponto, na minha opinião, porque para a gente neutralizar todos os efeitos de caixa, nesses casos concretos que eu trouxe aqui, um sistema de ressarcimento eficiente é fundamental. Então, alguns pontos de reflexão, né, importantes nesse sentido. O split payment, a gente sabe que em outros países essa solução já foi adotada e trouxe resultados ruins, né? Tudo bem que aqui no Brasil a gente tem um sistema mais digital, eletrônico, né? Então a tendência é que a gente esteja realmente um passo à frente, mas é importante olhar essas experiências passadas, porque nesses países que implementaram o split payment, o grande problema sempre foi a celeridade nos ressarcimentos, né? Esse foi a grande complexidade do sistema e o ponto negativo. Esses países deixaram de adotar o split payment. Então, é importante a gente trazer essas experiências, essas lições aprendidas, né? E levar isso em consideração. E o outro ponto que eu também gostaria de trazer para reflexão é em relação à simplificação de uma maneira mais geral, porque, de fato, o objetivo é a simplificação, e muito estamos simplificando o nosso sistema tributário. Mas será que não existe algo mais a fazer em relação ao compliance, em relação, por exemplo, à emissão de documentos fiscais? Porque muito da complexidade que temos hoje não vem só do número de impostos e de suas regulamentações, mas também do compliance que é exigido dos contribuintes, muitas vezes por imposições e necessidades de controles das autoridades fiscais. Então, uma vez que a gente está simplificando o sistema, será que a gente também não pode estender esse olhar para as obrigações acessórias de uma maneira mais ampla e também simplificá-las, né? Então, acho que reduzindo assim, né, o custo dos contribuintes, né, das empresas, e aumentando ainda mais a competitividade dos projetos. Então, era isso que eu tinha planejado dizer aqui a vocês. Obrigada a todos. Obrigada, Márcia. Agora eu passo a palavra para a Helena Ramos, que é CFO da Ocean. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Fazendo um disclaimer aqui, que quando o Eduardo me fez o convite, eu falei, olha, eu não sou especialista no assunto, mas eu acho importante até trazer um ponto de vista aqui do viés financeiro, de como a reforma está impactando o dia a dia das empresas, né? A Ocean é uma prestadora de serviço para a indústria, então tem Shell e Equinor aqui como clientes nossos, enfim, isso tudo afeta a cadeia inteira, né? Como prestador de serviço, eu hoje tenho as minhas operações no Rio de Janeiro e Macaé, sou basicamente tributado ali, PIS/COFINS e ISS variando aí de 11% a 14%. Meu tributo vai subir para 28%. Eu não posso esperar que eu vou virar nos meus clientes e falar, by the way, eu vou repassar tudo no custo, porque a gente sabe que, na prática, isso não vai acontecer, né? Então, como minimizar esse impacto de forma que não onere ainda mais os investimentos? A gente viu a exposição da Márcia, são investimentos muito multuosos que são feitos para você colocar um campo de petróleo desse em operação. Então, obviamente, que eu também, como fornecedora da indústria, tenho que procurar a trazer um custo que mantenha a indústria investindo e que mantenha a longevidade desse nosso bem, né, que é as nossas reservas aqui de petróleo e gás que tem que ser exploradas. Então, olhando um pouco como a gente está olhando a reforma aqui internamente na Ocean, a gente, a primeira fase... Acho que o pointer... A primeira fase ali é entendendo um pouco todos os impactos financeiros, né? A gente vai ter, sim, um impacto no nosso fluxo de caixa, né? Vai mudar essa dinâmica de tomada de créditos, então isso tudo tem que ser mapeado.
A gente, e aí, enfim, imagino que várias outras empresas também estão no mesmo caminho, a gente não tem orçamentos de TI para poder ajustar os nossos sistemas de tudo que tem que ser feito. Então, é um cenário que a gente tem que conviver, porque a gente vai ter que reformular completamente os nossos sistemas operacionais para adequar, e, principalmente, durante a fase de transição, eu vou ter que estar convivendo com o sistema antigo e ainda me adaptando ao sistema novo, né? Isso vai demandar ainda mais um ajuste nos nossos RPs, né? A gente hoje não conhece, assim, eu preciso conhecer toda a minha cadeia, eu preciso conhecer todos os meus fornecedores e como é que é a composição do custo desses fornecedores para entender se eu vou poder tomar crédito dos meus fornecedores e, portanto, minimizar o impacto nos meus clientes, né? Então, por exemplo, se eu tiver muitos fornecedores que hoje são Simples Nacional, e se esses fornecedores continuarem ainda no Simples Nacional, eu já sei que não vou conseguir tomar crédito do que eu pago para esses fornecedores, né? Então, vai ter que entrar numa análise, vale a pena eu manter aquele fornecedor? Vale a pena eu educar aquele fornecedor para, de repente, ele mudar o regime de tributação para ele? Porque pode fazer uma diferença se eu mantenho aquele fornecedor ou não, né? Então, todas essas análises, a gente está tendo que voltar internamente e começar a avaliar, de fato, toda a nossa estrutura de custo. É um trabalho que não é só da equipe fiscal e a equipe financeira, né? A gente montou internamente um grupo da reforma tributária, um grupo multidisciplinar. Tem as equipes financeiras, tem as equipes de suprimento, tem as equipes de negócio. Enfim, são todas as áreas da empresa que estão participando dessas análises para a gente já ir começando a nos preparar para essas mudanças que já estão parte mapeadas e parte não mapeadas. Em paralelo a isso, assim, a gente tem hoje contratos vigentes, aí você tem as famosas cláusulas lá de changing law, ok, mudou a lei, né? Alguma equação com o meu cliente eu vou buscar, mas o grande limbo que a gente vê são os projetos que estão hoje em andamento, contratos que vão ser celebrados agora, onde eu não tenho todo o pacote da reforma regulamentado, e como é que eu vou refletir isso na minha precificação desses novos contratos? Porque não é uma mudança de lei, a lei já está aí, né? Mas muito da regulamentação ainda não está vigente. Então, esse é um grande dilema que a gente tem hoje internamente. Quando a gente vai discutir novos contratos, e aí? Como é que eu precifico esse contrato, né? Principalmente quando você está falando aí de contratos. A Petrobras está agora com uma licitação grande de embarcações, né? Enfim, tem um bid agora de RSVs. Contratos de 12 anos. Os RSVs vão estar operando na costa inteira. E agora a tributação é no destino. Eu não sei quantos meses eu vou estar no Rio de Janeiro, quando eu vou estar no Espírito Santo. Como é que, se não for a mesma alíquota, é um grande problema, né? Como é que eu vou precificar isso no meu preço que eu dou fechado para a Petrobras? Então, está trazendo um debate interno muito grande e de fato, mobilizando assim, a empresa como um todo, de forma a olhar a nossa cadeia toda de fornecedores, olhar a composição do nosso preço e tentar oferir um pouco este impacto. Acho que eu passei aqui os principais tópicos. E aí, enfim, é um pouco o que isso está acarretando, né? Primeiro, tem que capacitar as equipes, né? Então, todo mundo acha que reforma tributária, a equipe tributária tem que estudar e fica lá aquele conhecimento com a equipe tributária. Não, a gente está tendo que fazer workshops internos, gravando vídeos, fazendo sessões ali pequenas com determinados grupos para capacitar a companhia como um todo sobre as mudanças que estão acarretando, principalmente com o pessoal de suprimentos, o pessoal que está na linha de negócios, que está com os clientes vendo novos projetos, né?
temos que atualizar os nossos processos internos e os nossos sistemas internos, né? Então, a gente falou-se um pouco aqui sobre a redução lá das obrigações acessórias, etc. Hoje eu tenho, enfim, uma equipe que está focada nisso. Eventualmente, daqui a um tempo, eu vou ter que reformular essa equipe vai estar dedicada agora a novas tarefas, porque a demanda por esse tipo de entrega de obrigação acessória vai reduzir, né? Então, a gente tem que estar olhando também os processos internos todos. Estamos fazendo essas simulações para tentar antecipar os impactos, visando minimizar o fluxo de caixa e com essa questão do timing do recebimento dos créditos. Então, acho que era um pouco assim o que eu queria trazer. Eu queria trazer o lado do dia a dia da empresa financeiro, ex-técnico, só para vocês verem um pouco como a gente está. E, no final do dia, se a gente não tem uma indústria como um todo competitiva, vai impactar aquela projeção de crescimento, de produção, enfim, as reservas que estão aí no pré-sal, da margem equatorial, o que seja, para ser desenvolvidas, a gente tem que ter uma indústria como um todo competitiva. Obrigada, Helena. Bom, acho que, olhando, né, assim, acho que é muita novidade. As empresas estão tendo muito trabalho, né, não só na área tributária, mas acho que nas outras áreas também. Acho que essa questão, né, de você ter que educar todo mundo para entender a reforma, porque a gente já tinha que educar um pouco as outras áreas para entender o sistema tributário brasileiro, que já era complexo, né? Em tese, a gente vai ter algo muito mais simples, mas eu acho que durante o período de transição, não basta a gente dar um preço para o cliente, a gente tem que pensar como é que você vai recuperar crédito, o que a gente vai fazer nesses anos de transição com PIS, COFINS, ICMS, ISS, CBS, IBS. Então, imagino que seja, de fato, o dia a dia, não só da equipe tributária, mas da financeira de uma empresa, esteja bem animado. Uma questão aqui, que né, o painel mais cedo, olhando o painel agora, que me vem à cabeça a gente sabe que um dos pilares, né, da reforma são simplificação, né, e segurança jurídica. Né, foi colocado aqui mais cedo que a gente tem uma questão de confronto entre ficha e contribuinte que tende a diminuir, porque a gente tende a ter menos problema quando a gente tem uma lei única, base de cálculo único, fato gerador único. Então, a tendência é que isso reduza, ao menos no longo prazo. Aí, acho que uma questão que eu queria colocar para vocês a gente vendo como que é o nosso fisco hoje, né? Sabendo nossas questões que a gente tem. Acho que posso citar aqui como exemplo algo recente que a gente teve notícia, que é uma autuação do Estado do Rio de Janeiro de ICMS, na verdade, negando o crédito de ICMS para alguns produtores de petróleo, sob o argumento de que essas empresas, na verdade, elas não são contribuintes do imposto. O que elas fazem, na verdade, é prestar serviço para a União, e, como tal, elas seriam contribuintes do ISS. Pois é. Sim, é algo inacreditável. A gente vai fazer 30 anos, né, da Lei do Petróleo, com contratos de concessão, contratos de partilha, algo assim já conhecido, tem decisão, tem ADIM, dizendo que o consorciado, o concessionário e o contratado da partilha não prestam um serviço para a União. E, ainda assim, a gente vem com uma tese dessa em 2025. Então, assim, o que esperar do fisco, né? E, olhando a própria lei complementar, né? Quando a gente começa a analisar, a gente aqui de escritório, que está tentando ajudar as empresas no dia a dia, de também interpretar, de entender como é que vai ser a aplicação disso, sem uma regulamentação ainda. Então, a gente tem que ler uma lei complementar e tentar, dali, tirar alguma coisa. Toda vez, pelo menos, que a gente olha no escritório, a gente vê mais alguma questão que poderia levar à discussão. Então, você lê uma vez, lê duas vezes, falando isso aqui não está muito claro, talvez aqui eu tenha um contencioso. Né, o Fábio comentou aqui da questão do imposto seletivo. Olha quantos questionamentos que a gente pode ter em relação, inclusive, à própria constitucionalidade da cobrança. Acho que a gente pode falar também, né, da questão do ressarcimento. Será que vai ser cumprido o prazo? Então, a pergunta que eu faço para vocês vocês estão vendo, de fato, uma redução do contencioso, ou a gente vai chegar daqui a
4, 3 anos, num novo painel falando o contencioso pós-reforma, né? Como é que vocês estão vendo isso? Não, acho que a parte boa é que a gente vai ter que ter um seminário mensal desse. A gente conversou aqui sobre questões federais e nem começamos a aprofundar muito a questão da base do iceberg, e tem várias questões estaduais nessa base do iceberg, muito mais difíceis até de compreender, né? Porque eu acho que são diversos fiscos diferentes. E aqui hoje, por exemplo, a gente vê vários colegas da Receita Federal com quem a gente tem um diálogo muito franco, aberto. Eventualmente, a gente concorda em discordar. É isso que a gente quer. A gente quer poder ter um diálogo aberto em que a gente aprenda um com o outro. Vão ter pontos que a gente vai ter que concordar em discordar e, eventualmente, esses podem ser arbitrados em cortes de direito. Isso tudo bem, não tem problema. Tem algumas questões que são mais difíceis até a gente adentrar. Então, essas questões estaduais, elas são preocupantes, você mencionou uma, mas tem pelo menos outras duas na minha cabeça que preocupam, mas eu não vou entrar muito nelas, eu vou endereçar mais a parte do seletivo que você falou e conectar isso com a questão da judicialização. Então, o que é o caminho aqui adiante em relação ao seletivo? Como eu disse, a gente teve a emenda 132, teve a lei complementar 214, muito provavelmente vai ter uma lei ordinária que vai regulamentar mais profundamente ainda o seletivo e possivelmente regulamentos, né, decretos, instruções normativas. Então, ainda tem muita água para rolar. Mas nas questões já postas, que são essas que eu me referi, constitucionais e agora legais do legislador complementar, eu acho que tem próximos passos claros. Então, o primeiro eu fiz referência ao artigo 413, inciso 1º. Esse veto ele precisa voltar para o Congresso. O Congresso precisa se manifestar sobre esse veto, se ele é um veto aceitável ou não. Então, eu acho que a gente tem essa rodada aí com o Legislativo. O outro caminho possível é ainda ajustes que saem em sede de lei complementar, mas talvez alguns ajustes em sede de lei ordinária no seletivo, talvez abarcando alguns dos pontos que eu falei. E tem um terceiro, que aí conectando finalmente com a questão do contencioso, que eu espero que não aconteça, porque, como eu disse, em média demora 16 anos o deslinde de um caso tributário. Tem essa terceira opção, que é a judicialização da questão do imposto seletivo e a gente poder compreender efetivamente se ele pode ser exigido da forma que está sendo exigido, dado o perfil extrafiscal do imposto, e, finalmente, a questão da imunidade na exportação. Então, espero que a gente possa caminhar sem concordar em discordar desse ponto, mas achando um meio termo que vá ser útil à indústria e ao Brasil, né? No primeiro slide eu quis fazer referência que a indústria é boa para o Brasil, é boa para o Estado do Rio de Janeiro e acho que é boa para o nosso futuro, mas a gente tem um dever de casa para fazer. Márcia, quer comentar? Eu posso comentar. Eu vejo com bastante preocupação essa questão do contencioso, né? Porque a gente pode ter o risco de ter opiniões diversas sobre o mesmo assunto, né? Então, a União e o Comitê Gestor. Então, até no primeiro painel hoje aqui foi falado que vai haver uma cooperação, uma troca de informações, vai se evitar que as empresas sejam fiscalizadas pelo Comitê Gestor e pela União ao mesmo tempo. Então, assim, a gente vê com bastante preocupação, a gente vê que, em tese, haverá uma redução de contencioso, sim, porque a subjetividade é menor, as regras são mais uniformes, mas, ao mesmo tempo, uma vez que se inicia esse processo de contencioso, quanto tempo mais isso vai levar? Hoje a gente tem um sistema que leva 16 anos. Se você começa a ter debates sobre o mesmo tema, né, entre União e Comitê Gestor, etc., isso vai adicionar aí um nível a mais de complexidade. Quer dizer, esse gerenciamento do processo de contencioso realmente é algo que gera preocupação.
E o PLP, que, né, vai regulamentar isso, ainda nem foi votado, né? Então, a gente ainda tem essa incerteza do que vem por aí. Outra questão também, né, analisando os comentários de vocês, e acho que é uma coisa que a Helena tocou ali, é das renegociações, né? Porque eu acho que a gente tem a incerteza do que vai se fazer do contrato que eu estou assinando hoje e que vai, né, se passar aí para frente da reforma, do período de transição, mas também tem aquilo que você já assinou, né? E aí, como é que vocês estão vendo isso no dia a dia, de renegociar contrato, já está sentando na mesa, é algo que vai esperar, pelo menos, sair alíquota, regulamentação? Não sei, Helena, se você quer comentar. Não, nesse primeiro momento, pelo menos a gente com os nossos fornecedores, a gente está começando a mapear os fornecedores, vamos, enfim, nos principais fornecedores, entender melhor como funciona hoje a apuração fiscal, qual é o regime fiscal que ele adota, etc. e tal. Já estamos começando a receber questionamento de alguns clientes no mesmo sentido, então eu acho que isso vai acabar escalonando, e aí eu acho que para sentar e começar a negociar, eu acho que precisa ter as regras mais claras, né, de quais são as alíquotas e etc., até para ter cálculos mais precisos. Acho que ainda é cedo para isso, mas para eu poder estar pronto para negociar os contratos, tem todo um trabalho prévio que a gente tem que fazer na cadeia inteira, né? Conhecer melhor os nossos fornecedores e como vai ser essa tomada de crédito futura, né? Eu não sei dos meus clientes, como é que eles vão... Não, e acho que também isso parte muito de algo que a Márcia comentou, que é essa certeza do ressarcimento, né? Porque se a gente tem certeza que eu vou ter o ressarcimento né, daquilo que eu paguei a mais, que eu tive, certamente vou ter aumento de carga, depende muito do quanto e quão rápido vai ser esse ressarcimento, que a gente também não tem clareza disso, né? Então, o quanto que eu vou conseguir considerar isso como um fato ou não. Não sei se vocês querem comentar. A gente tem 2 minutos ainda no nosso tempo. Eu posso comentar. É como eu abordei, né? Realmente essa é uma preocupação grande, né? Hoje a gente enfrenta dificuldades, né, no sistema atual. O que se promete é que pós-reforma isso tudo vai funcionar de uma maneira linda. E será que vai mesmo, né? Então a gente fica sempre assim um pouco preocupado com isso. Torço para que funcione. E é essa a expectativa que a gente tem. Mas, sim, é um ponto muito importante para neutralizar todos os efeitos de caixa que teremos, que não serão pequenos, né? Não serão pequenos. Então, realmente é muito importante que isso funcione. E acho, né, que também, como o Fábio comentou, né, a gente, no estudo do petróleo, isso a gente fala sempre, né, que você está competindo não é necessariamente com quem está produzindo petróleo aqui no Brasil do seu lado, né? Você está competindo com o resto do mundo. Então, quanto mais aumento de carga tributária a gente tem, mais a gente vai afastar investimento daqui. Então, não é que eu vou pagar menos imposto, vou pagar nenhum imposto no Brasil, né? Então, de fato, não deveria ser algo que o governo deveria olhar de forma mais detida para isso. Não só, obviamente, a União, mas também os estados, né? Essas teses loucas aí que são criadas. Pelo menos a gente espera que com a reforma isso tenha uma reduzida. Bom, agradecer de novo, agradecer o convite para estar aqui, agradecer a Eduardo, Firjan e aos palestrantes. Obrigada.